E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma aula bem rápida, onde nós vamos falar da relação que existe entre as forças intermoleculares que a gente estudou, que foi lá dipolo induzido, ligação de hidrogênio, e o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é aquela temperatura no qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, como a gente já viu. Tudo bem? Qual a relação que existe, tá? O que acontece, pessoal? Quando uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre o que? O rompimento das ligações intermoleculares. Então, o dipolo induzido, dipolo permanente, a ligação de hidrogênio, elas são desfeitas. Eu rompo aqui. Até porque as moléculas, pessoal, no estado gasoso, elas estão isoladas. Então, eu preciso quebrar lá na ligação que existe entre elas no estado líquido para que elas venham a se liberar e ir para o estado gasoso, tudo bem? Eu preciso romper essas forças intermoleculares. As substâncias, pessoal, têm diferentes pontos de ebulição devido a duas coisas. Quais são os fatores que a gente considera? O primeiro fator é o tipo de força intermolecular. Como a gente viu, a dipolo induzida é uma força de interação fraca, a dipolo permanente uma força de interação média e a ligação de hidrogênio uma força de interação forte. Então, o que acontece? Moléculas que têm determinado tipo de interação vai ter um ponto X, a outra que tem determinado tipo de interação vai ter um ponto Y. Como a ponte de hidrogênio ela é maior, então ela tem o maior ponto de ebulição de uma molécula que tem ponte de hidrogênio do que uma que tem dipolo instantâneo, uma que tem dipolo permanente, porque ela é mais forte. Então é o primeiro fator que você deve comparar. Qual o segundo fator, pessoal? O tamanho da molécula. A gente considera a molécula maior, aquela que possui maior massa molecular, tudo bem? Então o que acontece? Vamos dizer que tu está comparando duas substâncias e empatou. As duas são dipolo. Aí o que acontece? Você vai olhar o tamanho, aquela que tiver o maior tamanho possuirá a maior ponto de ebulição, tudo bem? Então vamos seguindo. O que você faz? Quando jogar uma questão para vocês compararem duas substâncias que possuem o mesmo tipo de interação molecular, vamos dizer aqui que seja duas ponte de hidrogênio, está comparando duas substâncias com ponte de hidrogênio. Aqui tiver o maior tamanho, pessoal, possuirá o maior ponto de ebulição. O tipo de interação intermolecular é a mesma, mas o tamanho dela vai fazer uma ser um ponto de ebulição maior do que a outra. Por que, pessoal? Moléculas que são maiores têm maior ponto de ebulição justamente porque elas são grandes. Vai ser necessário o quê? Eu quebrar muito mais ligação do que uma molécula pequena, que é mais fácil, entendeu? Agora, quando tu compara duas substâncias com massa moleculares aproximadas, vamos dizer que empatou quase a massa molecular dela. Aí você usa o segundo critério. Aqui tiver forças intermoleculares mais intensa, possuirá o maior ponto de ebulição. Tudo bem? Já que empatou, pessoal, praticamente no tamanho, você olha o ponto de ebulição. Se uma é de ligação de hidrogênio, a outra é de polo instantâneo, a ligação de hidrogênio ganha, porque a força de interação dela é mais forte. Então, para mim passar essa molécula do estado líquido para o gasoso, vou ter que ter um gasto muito grande. Então, o ponto de ebulição ele se torna alto. Tudo bem? Então, uma relação bem simples que a gente tem entre forças intermoleculares e o ponto de ebulição. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê por aí, galera. Forte abraço e tchau, tchau.